Bom, gente, já estou aqui na minha sala de atendimento e sem enrolação, eu vou falar com vocês a respeito do vídeo que eu postei aqui. As pessoas vivem numa dependência para poder sair de casa porque tem medo, algo do tipo, né? Tem algum transtorno aí que não consegue sair sozinha, resolver as coisas sozinha, tem que esperar pelo marido, pelo namorado, pela mãe, pelo pai, pelos filhos, para poder sair de casa. E esse vídeo, gente, tô muito feliz por um lado, porque teve muitas visualizações. Até eu vou falar para você aí, que olha o tanto de visualizações que estamos tendo aqui no nosso canal, né? Porque eu falo nosso porque é nosso, né, gente? E só que vocês estão esquecendo de me seguir. Já era pra me ter chegado nos meus 1000 inscritos aí, hein? Estamos quase chegando nos 500, mas bora pros 1000. Mas vamos lá, gente. Então, esse vídeo que eu postei sobre essa dependência de sair de casa acompanhada, porque senão não vai, por medo ou algum tipo de coisa assim, que vamos falar sobre esse sintoma, teve muitas visualizações, muitas curtidas e comentários também, né? Teve um comentário de ontem, eu só, me perdoa, eu esqueci o nome, não acabei não anotando aqui, né? Mas a moça me perguntou assim: e para quem tem medo de sair, como lidar com isso, né? Para quem realmente tem medo de sair. É como eu falei no outro vídeo, mas eu vou falar com mais clareza aqui neste vídeo, tá? Tanto é que eu não tô lá me maquiando, falando e maquiando, não tô nos outros cômodos do meu apartamento, e sim na minha sala de atendimento, né? Que eu sou terapeuta, sou formada como massoterapeuta e terapeuta holística, né, gente? E aqui esse cantinho é o meu canto de trabalho, tá? E eu vim pra cá para poder trazer esse assunto, abordar esse assunto com vocês. E como eu falei, se você não é inscrito, se inscreve no meu canal e mete o dedo no like aí, viu? Porque esse vídeo pode ajudar muitas pessoas que estão enfrentando, que enfrentam já há um bom tempo e que estão enfrentando essa crise, né, de dependência, né, de alguém para poder sair, que não consegue sair sozinha. Como enfrentar este medo? Bom, vamos começar do início. Por que tem esse medo? Por que você está sentindo tudo isso? É como eu falei no outro vídeo. Não é nada assim, coisa que você está pondo. Vamos começar pelo início aqui, né? Por que a pessoa, você está enfrentando este medo, né? Porque algum gatilho aconteceu lá atrás, né? Para você hoje ter esse medo de sair sozinha ou sozinho, né? E o que acontece? Ou você teve alguma crise de ansiedade alguma vez aí na sua vida, e teve alguma crise de ansiedade quando começou este medo de sair sozinha e passou mal na rua, e hoje tem esse gatilho: se eu for sair é perigoso eu passar mal, não quero estar sozinha, eu quero estar segura, quero estar com alguém para me sentir segura para poder sair. Primeiro lugar, se você está tendo crise de ansiedade, primeira coisa para fazer para cortar este medo de sair sozinha é tratar dessa crise de ansiedade, tá? Porque essa crise de ansiedade, esse medo de sair para a rua, ele tá virando uma crisinha aí de pânico, né? Ele tá virando uma crise aí de pânico, né? De transtorno por conta desse transtorno da ansiedade, né? A ansiedade nada mais é daquilo que não está acontecendo. Só que no seu subconsciente aí, na sua mente, você colocou que vai acontecer, que você vai passar mal. E vai gerando uma ansiedade, e a ansiedade vai aumentando, e cada vez que ela aumenta, acontece a mente, gente, ela é poderosa. É o que eu falo para vocês, a mente ou ela vai levar a gente para onde a gente quer, para as coisas boas, né, para a gente poder realizar na nossa vida, ou vai levar a gente pro abismo, né? Então por isso que a gente tem que manter pensamentos positivos,
né, a respeito da nossa pessoa, a respeito da nossa vida. Mesmo se você estiver passando alguma crise aí, você tem que começar a tratar nessa parte, o seu psicológico, começar a trabalhar com o seu psicológico, que nada mais do que você começar a falar para você mesmo frases afirmativas, começar a afirmar que você não tem isso, eu sou saudável, minha mente é saudável, tudo em mim é saudável e eu estou segura. Quando você, se for uma ansiedade num grau muito elevado, Kelly, eu indico você a procurar um psicólogo. Agora, se for algo que não é coisa muito terrível assim, que não é muito elevada essa sensação, essa crise de ansiedade, com terapias você consegue. Somente com terapias você consegue. E você mesma, eu falo por experiência própria, tá? Você mesma consegue lidar com essa situação, você mesmo consegue se conhecer melhor, porque as terapias é para isso, para você se conhecer melhor, para você conhecer melhor o que é ansiedade, o que é essa crise, por que está dando. Vamos trabalhar então em cima disso que você está sentindo aí, né? Porque se você está sentindo, está tendo esses sintomas, tem um gatilho aí, algo aconteceu para que você hoje tenha medo de sair de casa. Provavelmente, nesse dia que você começou a criar esse medo, foi o dia que você se sentiu mal, ou porque você estava ansiosa por alguma coisa que estava acontecendo na sua vida, ou por imaginar que iria acontecer alguma coisa na sua vida, que você está resolvendo alguma coisa, ou que você está passando algum desconforto aí familiar ou com você mesma, né? Algum desconforto, e isso está mexendo muito com o seu lado emocional, e com isso virou a ansiedade. E por conta dessa ansiedade, um dia aí você saiu e de repente você se sentiu mal. E aí agora deu esse gatilho. Por causa desse dia que você se sentiu mal, você hoje tem medo de sair sozinha. Tem receio de sair sozinha. E isso vai virando tipo uma crise de pânico, né? Porque, poxa vida, passei mal naquele dia, agora eu não quero andar sozinha não. E se você for deixando com que isso vai passando, vai aumentando mais, e aí você não consegue dominar esse sentimento, né? Porque, como eu falei, gente, a ansiedade, ela domina a pessoa, ela domina. Só que ela não, você tem que entender, quando você passa a conhecer o que é ansiedade, conhecer você mesma, o seu corpo, porque o nosso corpo, gente, ele avisa antes de acontecer a ansiedade. O nosso corpo avisa antes de acontecer algo, ele avisa qualquer tipo de enfermidade. O corpo ele avisa antes, porque ele já começa a criar aquele sintomazinho, fala, tem alguma coisa que está estranha aqui. Então, eu vou investigar o que está estranho aqui dentro, né? Ou aqui dentro da nossa mente, né? Vou investigar, por que eu tô pensando assim? Não, então vamos mudar o foco. É o que eu sempre falo lá na lei da atração, né? Sobre o assunto da lei da atração. Quando a gente começa a pensar negativo sobre alguma situação da nossa vida ou sobre nós mesmos, a gente já tem que mudar pro lado positivo. Peraí, eu pensei negativo nisso, então eu vou mudar ao contrário, vou entrar com o pensamento ao contrário. Não, isso não vai acontecer o que eu quero, o que aconteça, não é? E a ansiedade é basicamente isso, é a sua mente que tá ali, ó, trabalhando, manifestando esse sentimento de medo. Então, quando você conhece o seu corpo, conhece a sua mente, você sabe, peraí, tô começando daquela crise, tô sentindo uma coisa estranha. Porque assim, a ansiedade ela não vem já de imediatão. Não vem. Não vem. Quando você conhece ela, você vai perceber do que eu tô falando, ela não vem. Você começa, quais são os sintomas, Kelly? Para muitos, tá? Acontece isso. A maioria das pessoas que eu já conversei sobre isso, sobre esse tema, sobre esse assunto, é quase a mesma coisa.
A ansiedade, ela começa como? Você começa a se sentir meio estranho, o corpo tá meio estranho, a mão às vezes começa a suar gelado, o coração parece que bate aqui, e dá até um pouquinho de falta de ar. O ombro nosso começa, ó, percebe aí quem tem ansiedade. O ombro nosso aqui tá normal. Quando você tá começando a crise de ansiedade querer vir, parece que ele faz isso, ó. E aí você fica, sabe quando você fica com o ombro um pouquinho mais levantado assim, e ele duro? Ó, a diferença daqui, aqui eu tô sentindo até dor. Aí começa a doer, dói pescoço, dói aqui atrás, dói o ombro, que é o nosso trapézio, né? E começa a doer tudo, e fica rígido assim, desse jeito. Aí você começa a sentir essa dor todinha no seu corpo, aqui assim, aquele peso. Mas por quê? Porque você tá contraindo os seus músculos, os seus ossos assim, ó, tudo pra cima, tá vendo? Também. Olha só a diferença quando não está com ansiedade, ó. Parece que tá tudo normal. Antes da crise chegar, você já começa, ó, percebeu? Você já começa a ficar meio assim, ó, tenso. Você começa a ter uma tensão muscular. Aí vem as dores do corpo, vem a dor, dói tudo, né? Então, quando você conhece a ansiedade, conhece seu corpo, você tá vendo que ali tá começando a querer dar, ela tá começando a querer entrar, aí você já, ó, quando começa assim, já, opa, peraí que isso aqui não vai me atingir não. Você pode até fazer assim, ó, com as suas mãos e fazer assim, ó, sabe? Puxar um pouquinho os braços, não forte, mas assim, alongando para baixo quando começar. Tenha hábitos nessa hora. Nessa hora você faz a técnica da respiração. Se vocês quiserem que eu traga algumas técnicas aqui no outro vídeo, eu trago aqui para vocês ir se livrando dessa ansiedade, tá? E aí o que acontece? Aí você pode estar em qualquer ou fora de casa, né? Para cortar esse medo, né? Fora de casa, começa a dar isso, você começa a ficar tenso, o seu corpo fica tenso, então você começa a perceber o seu corpo, você começa a relaxar e bota na sua mente, se você puder ir falando baixinho para você mesmo, senão você fica no pensamento, eu não tenho nada, não está acontecendo nada, tá? Não está acontecendo nada, está tudo bem. Isso não pode, sentimento da ansiedade, do medo, não pode me atingir. Não tem esse poder de me atingir. Você tem que começar a trabalhar esses sintomas, tem que começar a trabalhar essas técnicas, porque essas técnicas vai ajudar você aí a se livrar, botar a ansiedade para correr. Ela não pode te dominar, você que tem que dominá-la. Entendeu? E o medo, Kelly, igual a moça perguntou, como eu faço para poder tirar esse medo para me sair de casa sozinha? Começa a ir para lugares perto. Começa a sair para lugares perto. Tudo que você faz com as pessoas, da família aí, que você tem que pedir para poder ir junto com vocês, mas começa lugares bem perto. Você diz assim, estou segura, vai dar tudo certo, eu vou no mercado sozinha, porque eu quero fazer minha comprinha, quero comprar não sei o que para mim, vou lá comprar, vai coisinhas perto, vai lugares perto da sua casa, tá? Bebe água. Eu falo mais do que não sei o que. Então é assim, gente. Começa a ir para lugares perto da sua casa, para que você se sinta segurança. Você sentindo a segurança que deu tudo certo. Você foi numa farmácia aí perto, você foi no mercado perto, foi num açougue perto, arruma um lugarzinho perto da sua casa. Aí você vai ver que não aconteceu nada. E quando você sair, dá aquela respirada, inspirada e respirada. Ai, como que é bom essa sensação. Fala assim pra você. Fala pra você. Você não tá dando uma doida, não. Você tá mandando pro seu subconsciente aí, pra sua mente, que você manda em você, que você está se sentindo maravilhosa nesse dia e você vai fazer tudo aquilo que você tem que fazer. Porque a sua mente é você que domina, não é ela que tem que te dominar. Tá entendendo? Então, você dá aquela inspirada e respirada
e fala, ai, bora lá que eu tenho que comprar não sei o que, vou lá no mercado. Vai, volta. Se começar a querer ameaçar no meio do caminho ou lá, você inspira e expira a respiraçãozinha, continua fazendo, fica com foco no que está acontecendo ao seu redor, não o que está acontecendo na sua mente, tá entendendo? Ah, começou a dar aquela crise. Gente, eu falo por experiência, não só por ser terapeuta holística, por saber conhecer meu corpo, minha mente, minha energia espiritual, mas eu falo porque eu já passei por isso. Chegava no mercado, às vezes, nossa, começava a me dar aquele calorão, um suador que eu pingava, eu sentia vergonha, porque as pessoas olhavam pra mim e via que eu tava pingando, mas eu pingava por causa da ansiedade que atacava. Aí, quando eu aprendi a lidar com a minha mente, minhas emoções, mesmo começando a querer dar crise, eu inspirava e respirava, ia lá, pegava, vamos supor, ia lá, pegava um limão, colocava num saquinho, olhava o preço, nossa, esse preço tá legal, nossa, esse preço não tá legal, eu pensava, né, eu via o que estava acontecendo ali no momento comigo, porque a crise de ansiedade é de 20 a 30 minutos, né, quando está acontecendo ali no momento. E aí eu focava em outras coisas, falava, eu tenho que comprar tal coisa, já ia para outro corredor e se sentindo mal, mas falei assim, eu não vou sair daqui correndo, porque já aconteceu de eu sair e vir embora. Mas não, aí eu comecei a lidar com esse sentimento. Eu falei, nem que eu faça 2 viagens, vou comprar umas coisas, se não der para mim ficar aqui muito tempo, e depois eu vou embora e volto. Mas a maioria das vezes eu conseguia comprar tudo que eu tinha que comprar naquele momento. Aí eu ia lá, pegava lá o que eu tinha para pegar, via o preço, colocava no saquinho, isso e aquilo, pegava o outro, né? Aí eu ia, aí quando chegava no caixa, aquele caixa imenso, aí eu ficava inspirando, respirando e minha mente trabalhando, vai embora, porque, né, você não tá se sentindo bem, tipo assim, ai meu Deus, não tô me sentindo bem, será que eu vou conseguir ficar aqui nessa fila até chegar no caixa ali? Eu pingava e todo mundo ficava olhando, me vendo pingar. Aí eu falava, gente, eu ainda inventava. Eu falava, nossa, sei o que é isso, deve ser a menopausa. E não era ansiedade. Eu falava, gente, que calor. E às vezes não tava. Às vezes tinha mulher que falava assim, nossa, eu não tô sentindo esse calor não, eu tô até com frio. Assim, deve ser minha menopausa, deve ser isso, eu ainda dava risada, né? E só Deus sabe como que eu estava ali por dentro. Aí eu continuava firme e forte e eu pensava que mandava pro meu cérebro, eu não vou sair daqui, eu vou terminar de pagar aqui, vou embora livre, leve, solta e vou terminar de fazer aquilo que eu tenho que fazer. Quando eu saía dali, gente, e ia embora, aqueles sintomas parece que sumia, né? Porque assim, é o tal do medo de que vai acontecer algo ali, né, naquele ambiente. Aí na hora que eu tava saindo, fazia aquela inspiração e respiração. E eu me sentia maravilhosa, porque eu falava, gente, eu consegui. E toda vez que acontecia isso, mas eu continuava ali, eu saía maravilhosa dali. Porque eu falava, gente, eu consegui, mais um dia eu consegui, eu domino os meus sentimentos, né? Não é isso que vai me dominar, né? E eu saía dali maravilhosa, eu vinha assim com um sorrisão, sabe, gente, comigo mesma, me sentindo. Aí eu olhava para as árvores, olhava para as pessoas andando na rua, falava, oh, bom dia, boa tarde, boa noite, oi, tudo bem? E ia, sabe? E é assim que eu comecei a quebrar esse sentimento, esses sintomas do medo. Aí foi indo e isso foi passando. E foi me dando segurança, é isso que eu tô falando pra vocês. Começa e lugares perto. Depois que você passa isso, gente, há 2 anos e pouco atrás que acontecia comigo, tá? Essa ansiedade aí, esse medo de sair sozinha, né? Sempre teve lá pra trás, mas de 2 anos e meio pra cá, que mudou tudo depois que eu comecei, depois que eu estudei, né, como terapeuta holística, conheci meu corpo, conheci minha energia, conheci meu lado espiritual, conheci a minha mente
que daí eu fui liberta disso, graças a Deus, né? Porque quem domina aqui sou eu, não é a minha mente que não. Então eu tenho que mandar para o meu subconsciente, para minha mente, que aqui tá tudo bem, que tudo está perfeito do jeito que eu quero, né? E é assim, você vai conseguindo tirar esse medo, né? Se você puder, porque assim, gente, eu, Kelly, não sou a favor de remédio. Me perdoa aí vocês psicólogos, vocês psiquiatras, mas eu não sou a favor de remédios. Tanto é que eu conheço, né, assim, através da internet, né, um psiquiatra maravilhoso, e foi através dele também que eu aprendi as técnicas da respiração. Marcos Abud, acho que é assim que se fala, Marcos Abud. Olha lá os vídeos dele, vai te ajudar muito, muito, porque me ajudou muito quando era nessa fase, gente. E ele é psiquiatra, ele não é adepto. Ele não gosta, ele não é adepto a remédios, ele gosta de dar técnicas para poder o paciente dele sair dessas crises, sair desse sentimento. Na verdade é um sentimento, né? Porque você está ali sentindo, é coisa que não... É igual ele fala, né? E isso eu peguei assim para mim na época, eu falava assim, ele fala exatamente assim: isso não está acontecendo, é uma ilusão que eu tô pondo na minha cabeça, e ilusão não é coisa real, né? É algo que eu coloquei na minha cabeça, então não existe. E isso, então, não tem domínio sobre o meu ser, não tem domínio sobre a minha mente, não tem domínio sobre a minha vida. E eu mesma falava, ele ensinou isso. E ele falava assim, que era para falar, né? Pra gente mesmo, falava assim... A ansiedade, quando estivesse batendo, eu falo assim: você não tem esse domínio sobre mim, sobre a minha pessoa, eu domino a minha mente. Isso não está acontecendo, isso não tem força nenhuma da minha vida, isso não vai me prejudicar, porque isso não existe, né? E assim eu fui lidando e aprendendo, gente. Você tem que aprender a lidar com suas emoções, com seus sentimentos e com o seu corpo físico, saber como que é, como você se comportar diante de algo como ansiedade, como medo, né? Eu espero muito ter respondido vocês todos que estão aqui, né? Porque tem muitas pessoas que assistiram, que curtiram, mais de 50 e poucas curtidas, ou seja, muitas pessoas estão enfrentando a ansiedade, estão enfrentando a crise do medo, né? E o pânico, e etc, né? E é assim, só que aqui é uma ex-pessoa que teve esses sintomas, né? Graças a Deus, há 2 anos e pouco atrás, não existe mais isso na minha vida. A ansiedade do dia a dia, do cotidiano, alguma coisa, eu tenho que resolver tal coisa, e eu ficar tipo assim ansiosa, ai meu Deus, como que eu vou fazer? Aí dá aquela ansiedadezinha, sabe? Que às vezes passa um pouco mal, mas é normal, porque você está nervosa, mas não crise de ansiedade que domina o seu ser, seu corpo, sua mente. Isso não tem mais. Ansiedade tem 2 tipos, né? Eu falo de ansiedade aí. Ansiedade de preocupação é uma coisa, ansiedade que dá ansiedade de preocupação de coisas físicas que está acontecendo, isso eu tenho que resolver, eu tenho que pagar as dívidas, como que eu vou pagar, eu tenho que resolver com coisas com fulano, com ciclano, eu tenho que resolver esses problemas. Aí é uma ansiedade física de coisas que não atrapalham o seu lado emocional. Você fica nervosa, às vezes até o corpo responde um pouquinho que você está nervosa, mas não ansiedade emocional, porque a ansiedade emocional, que é essa ansiedade que te dá o medo, te dá a crise de medo, crise de pânico, né? É outra coisa. E isso é um estado de ilusão, porque você está colocando na sua cabeça que vai acontecer algo que não existe. Não existe. Quando você aprende a lidar com isso, você vai ver que fala: puta merda, né? Eu tava sentindo todos os sintomas, não aconteceu nada. Eu fui lá, fiz a minha compra, saí, voltei. Ai, quando eu colocava as coisas na mesa, eu falava: ai, obrigada, porque eu consegui ir lá no mercado comprar minhas coisas que eu tava precisando. Olha só, tá entendendo, gente? Mesmo se você estiver alguém na casa, vai sozinha.
vai em lugares perto, você vai se sentindo confiante. Você vai tendo confiança em você mesma. Aí depois você vai mudar, você vai para um lugar um pouquinho mais longe. Aí depois vai mudar um pouquinho. Gente, eu já cheguei, sem mentira nenhuma, coisa assim de alguns quarteirões, de pegar Uber na porta do condomínio para poder descer umas 6 ruas abaixo. Tipo assim, pra mim poder chegar num lugar que dava pra mim a pé ali, 10 minutos andando. E de Uber, porque eu só de pensar, eu já começava a suar, falava, eu senti mal. Já cheguei nesse estado. Mas eu comecei a mudar, falei, não, eu preciso sentir o ar, preciso ver a vida, preciso, mesmo de Uber, quando eu ia para algum lugar que eu era um pouquinho mais distante, eu me sentia um pouquinho mal, mas eu comecei a falar assim, eu preciso passear, eu preciso ir lá pra minha mãe, eu preciso ir não sei pra onde. Aí abaixava lá o vidro, falava pro motorista do Uber, posso abaixar aqui? Abaixava pra sentir, mesmo que tá frio, eu sentia aquele arzinho entrando. Falava, como eu ficava pensando aqui, ó, na minha mente, né? Porque eu dava pra falar no carro do Uber, eu falava assim, como que é bom, na minha mente, gente, olha só como que é poderoso isso. Como que é gostoso passear. Que arzinho maravilhoso, que delícia sair de casa. E eu comecei a fazer assim, e assim eu fui conhecendo o meu corpo, comecei a saber lidar com a minha mente sobre coisas que não estavam acontecendo, que a ansiedade, ela coloca na sua mente coisas que não está acontecendo, mas como se estivesse. Então, vai estar acontecendo sim, o meu passeio, que vai ser maravilhoso, eu vou lá porque eu quero sair de casa, eu quero passear, eu quero ver gente, eu quero sentir o ar, então eu vou, entendeu? Você que manda na sua cachola. Então eu espero assim, de verdade, que esse vídeo tenha esclarecido todos vocês, né? Se não, você fala aí abaixo, que eu faço um outro, pode fazer pergunta, eu faço em outros vídeos, eu dou a resposta em outros vídeos, tá? E eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui, que passou por aquele vídeo, muitas pessoas se identificaram, né, pelos likes, eu vejo que muitas pessoas estão passando por isso, né? Porque o medo, ele te aprisiona dentro da sua própria mente, dentro do seu próprio corpo e dentro da sua própria casa. O medo te aprisiona. Então vamos se libertar, se liberta mulher, se liberta homem deste medo, dessa ansiedade, né? Porque você veio para fazer tudo aquilo que você tem vontade, você veio para ir e vir na hora que você quiser. Você não é uma prisioneira, você não é um prisioneiro da sua própria mente, tá entendendo? Quem manda na sua mente, no seu subconsciente é você. Então o que você tem que fazer? É mandar para o seu subconsciente, gente, para quem, né, não é leigo nessa parte, o seu subconsciente, você tem que mandar para o seu subconsciente, para sua mente, somente coisas boas. Lógico, somos seres humanos, às vezes a gente manda alguma coisa negativa para lá e eu já passo assim, ó, cancelo esse pensamento negativo, bora colocar o pensamento positivo aqui, né? Então, aí você que manda, eu vou mandar pro meu subconsciente aqui, pensamento positivo, peraí, isso não tá acontecendo, vai acontecer o que eu quero, as coisas boas. Tá me entendendo? Então assim você vai deixar de ser prisioneiro da sua própria mente, do seu próprio corpo e da sua própria casa, tá? E é isso, porque quem tem esses sintomas de medo, de ansiedade, de medo, pega a casa como algo que protege. Fala assim, não, aqui eu tô protegida, então eu não vou sair daqui. Eu não vou sair porque aqui eu estou protegida. Aqui eu me sinto protegida, né? Nesse ambiente que eu vivo, que eu convivo aqui. Mas só que você está protegido em todos os lugares, né? Você tem que estar com a sua mente consciente ali que você é dominadora do seu sentimento, do seu ser, do seu pensar, né?
Então eu espero que eu possa ter te ajudado, né, todos vocês, e qualquer coisa me chama aqui nos comentários, pode comentar aqui, gente. Não se sinta com vergonha de comentar aqui nos meus vídeos. Me fala aí, você passa por isso, por ansiedade, tem medo de sair de casa? Como é que você está lidando com esse sentimento todo? Porque é o que eu falei, isso não é uma doença física, tá? É emocional. Pode sim virar uma doença emocional, só que é uma coisa que não existe. É você mesmo que tá pondo na sua cabeça aí, tá bom? E para isso, você tem que estudar bastante sobre essa parte da sua mente, como lidar com ela, sobre o seu corpo, sobre as suas emoções. E pode ter certeza, depois que você estudou sobre isso, você começa a dominar a sua mente e o seu corpo aí e poder fazer suas tarefas, suas coisas com mais leveza, com satisfação, de voltar a sorrir, a sentir felicidade, a viver, porque quem vive nessa prisão emocional passa a ser uma pessoa triste, uma pessoa que sofre por dentro, né? Então, bora se libertar dessa ansiedade, bora se libertar desse medo? Estou aqui para te ajudar. E se eu puder te ajudar, claro, pode contar comigo aqui, né? Comenta aqui, se tiver alguma outra pergunta, fala aqui que eu faço outro vídeo respondendo você aí. Se você não é inscrito, se inscreve no meu canal e mete o dedo no like aí. Bora sair dessa situação? Você veio aqui para fazer tudo o que você deseja fazer. Beijo de luz para todos vocês. Tchau!